Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos chegando quase ao final do ano litúrgico, estamos no 33º domingo do tempo comum, e esse domingo foi reservado pelo Papa Francisco para nós celebrarmos o Dia Mundial dos Pobres. O tema que o Papa colocou para esse Dia Mundial dos Pobres é: a esperança dos pobres jamais se frustrará. A sua mensagem pode ser encontrada na internet, deve ser consultada e também estudada. E o Papa vai lembrar um pouquinho desse salmo e vai dizer com relação a esse Dia Mundial do Pobre. Constitui um refrão permanente da Sagrada Escritura a descrição da ação de Deus em favor dos pobres. É aquele que escuta, intervém, protege, defende, resgata, salva. Diz o Santo Padre: em suma, um pobre não poderá jamais encontrar Deus indiferente ou silencioso perante a sua oração. É aquele que faz justiça e não esquece, mas constitui um refúgio para o pobre e não cessa de vir em sua ajuda. E o Papa diz: é compromisso dos cristãos, por ocasião do Dia Mundial, sobretudo na vida ordinária de cada dia, não consiste apenas em iniciativas de assistência que, embora louváveis e necessárias, devem tender a aumentar em cada uma aquela atenção plena que é devida a toda pessoa que se encontra em dificuldade. Esta atenção amiga é o início de uma verdadeira preocupação pelos pobres, buscando o seu verdadeiro bem. E ainda o Papa vai lembrar para esse Dia Mundial dos Pobres: antes de tudo, os pobres precisam de Deus, do seu amor tornado visível por pessoas santas que vivem ao lado deles e que, na simplicidade da sua vida, exprimem e fazem emergir a força do amor cristão. Então, nesse Dia Mundial dos Pobres, em que sabemos de toda a preocupação da Igreja para com os excluídos, para com os pobres, deve ser uma consequência da vida cristã, do amor a Jesus Cristo, que vamos encontrá-lo na pessoa dos irmãos e irmãs. Tem aumentado muito no mundo de hoje a questão dos moradores de rua, os pobres, necessitados, empregados, tantas pessoas que passam por necessidades. A Igreja Católica tem várias obras sociais. Não existe diocese ou paróquia que não existam obras sociais, nem que seja alimentação para os necessitados, cesta básica, mas também de preocupação de formação, de ajudar a ter uma profissão, enfim, tantas situações também de presença para que uma sociedade seja transformada e cada um viva com dignidade a sua vida humana, consequentemente também cristã. Portanto, nesse Dia Mundial dos Pobres, terceiro Dia Mundial dos Pobres, em que o Papa Francisco coloca para nós o tema "a esperança dos pobres jamais se frustrará", deve encontrar em cada um de nós, encontrar nos cristãos, nos católicos, a sua preocupação, a sua oração e atividades concretas com relação a isso. Que nós, meus irmãos e irmãs, que temos uma tradição antiga de trabalharmos com os necessitados, quantas obras, quantos vicentinos, quantas obras sociais, quantas casas religiosas, quantos santos e santas que nos dão belos exemplos nesse sentido, de fundar casas, escolas, abrigos para os pobres no decorrer da história. E, ao mesmo tempo, saber como que hoje nós podemos trabalhar para que, diante de um mundo cada vez mais globalizado, e nós chamamos a atenção para que todos possam viver com dignidade, ter uma dignidade de vida cada vez mais. E sabemos que o nosso país, com todos os seus problemas, tem um número muito grande de pessoas necessitadas, de pessoas que vivem abaixo do nível da pobreza, e que nós somos responsáveis e chamados a fazer com que essas coisas sejam mudadas e transformadas, seja naquilo que nós devemos e podemos agir em nossa paróquia, em nossa arquidiocese ou diocese, mas também naquilo que nós devemos, enquanto povo de Deus, fazer com que as coisas se transformem em nosso país, para que todos vivam com dignidade a sua vida humana.
e de tal maneira que nós nos empenhemos a transformar essa sociedade numa sociedade mais justa, solidária, fraterna e humana. Sabemos, meus irmãos e irmãs, que as questões são muito claras, estão ao nosso redor e cabe a nós fazermos nossa parte. Enquanto cristãos, enquanto gente que encontra em Cristo a vida. Nesse penúltimo domingo do ano litúrgico, 33º, próximo domingo é o último domingo do ano litúrgico, além do Dia Mundial dos Pobres, também a palavra de Deus nos fala sobre os últimos tempos, para que nós não sejamos enganados, mas procuremos fazer a nossa missão, vendo os sinais dos tempos, mas procurando viver cada dia a nossa responsabilidade cristã. Algumas pessoas, diz o Evangelho, comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas. E Jesus aproveita para dizer, vocês ficam admirados? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Ele vai lembrar também, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Alguém fala que Jesus Cristo já voltou, que vai acabar logo o mundo. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Fala ainda o Jesus. Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes, peste em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. E essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá assistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais. Quantas vezes, em alguns países de ideologia exagerada, os pais entregam os filhos porque não estão vivendo aquela ideologia paganizada. Irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. E permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Jesus deixa bem claro, sinais de tempo destruído, como foi de Jerusalém, de guerras, de revoluções, de nações contra nações, de pais e amigos e parentes entregando seus próprios amigos cada fé. Tudo isso vai acontecer, mas não é o fim. O importante é perseverar. E esse é o texto que termina dizendo isso. Permanecendo firmes, quereis ganhar a vida. É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que diante de tantas situações, nós sabemos que um dia haverá assim o final dos tempos, e o Senhor voltará para julgar os vivos e os mortos. Mas nós somos convidados, somos chamados de tal maneira a viver a nossa vida cristã, que enquanto isso, nós vamos sendo chamados a conviver e a continuar nossa vida no nosso dia a dia. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a segunda leitura, lembra um pouco isso, não é? Ou seja, ouvimos dizer que há entre alguns de vós que vivem à toa muito ocupados em não fazer nada, porque alguns já esperavam o final dos tempos, então não ia fazer mais nada, não trabalhavam mais, não é? Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos essas pessoas que trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Então, porque achavam que o mundo ia acabar logo, então já não trabalhavam mais, não é? Então, mas acontece algumas seitas, alguns fanáticos que fazem isso, né, achando que vai ser logo e acabam não mais estando com equilíbrio no seu dia a dia, não é?
E Paulo vai dizer justamente que ele, embora pudesse ser sustentado pela comunidade, ele preferiu também trabalhar. Não temos vivido entre vós na ociosidade, de ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Né? Ou seja, Paulo vai lembrar um pouco, né, que não é porque um dia o mundo vai acabar que então deixamos de trabalhar hoje. Né? Enquanto vivemos, estamos trabalhando cada dia e sustentando a nossa própria vida com o trabalho. E ele mesmo dá o exemplo de poder sustentar-se com o trabalho enquanto realmente vive no seu dia a dia. Não é? Portanto, uma palavra que nos convida, meus irmãos e irmãs, a termos essa consciência. Sim, como fala a leitura do Evangelho, chegará aquele dia que não ficará pedra sobre pedra. Realmente que o Senhor vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Mas não sabemos quando, nem como, sabemos que chegará o dia. Mas enquanto isso, nós somos chamados a viver a nossa vida, procurando buscar o Senhor, servir aos irmãos, sustentar a nossa vida com o trabalho de nossas mãos, com o nosso dia a dia. Essa consciência e essa responsabilidade que a palavra de Deus coloca com muita clareza para nós e que vai contra tantos fanatismos que vão quantas vezes, e a gente repete ainda hoje, já marcaram o final do mundo, o final dos tempos. Quando chegar a época do ano 2000, então, nós lembramos muito disso, né? Que ia terminar tudo, não ia acabar o mundo. As coisas, justamente, as pessoas vão deduzindo a sua própria cabeça e não segundo a revelação. E o próprio Jesus fala, não tenham pressa e não tenham essa preocupação. O dia que for, será. Cabe a nós vivermos cada dia na graça de Deus, como se fosse o último dia, ou o primeiro dia, ou o único dia, mas no bem, né, no Senhor. Né? Eis que virá o dia, diz Malaquias, leitura primeira, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. Esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor. Tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Chegará dia, mas isso nós somos chamados, enquanto aguardamos, cumprir bem a nossa missão. Nós, no entanto, temos que estar muito preparados, que chegará o dia também que nós nos apresentaremos diante do Senhor, no dia que nós terminamos a nossa vida nesse mundo. Temos que estar muito preparados para estar com o Senhor. O que é importante, meus irmãos e irmãs, é que nós façamos bem a nossa parte, cumprindo bem essa nossa missão. Que essas últimas semanas do ano litúrgico, em que essa preocupação com os sinais dos tempos, sinais dos fins dos tempos, e ao mesmo tempo aquilo que deve ser o comportamento nosso, vão aparecendo cada vez mais, assim nos ajude. E como consequência disso, enquanto trabalhamos, nos sustentamos, a se olhar de irmão para com os pobres e necessitados, já que nesse 33º domingo do tempo comum, domingo que antecede Cristo Rei, nós celebramos, comemoramos o Dia Mundial dos Pobres. Tá? E ao mesmo tempo que o Papa nos pede, é que nós tenhamos atitudes muito concretas para sermos essa presença cristã junto aos pobres, que precisam de Deus e também da nossa solidariedade fraterna, para que possam experimentar realmente um Deus presente em suas vidas. São consequências, meus irmãos e irmãs, por isso falamos de caridade social, não apenas uma questão de preocupação social, mas uma preocupação da caridade, do amor de Deus para com as pessoas que se extravasa através de cada cristão e de cada um de nós também. Portanto, a palavra do Senhor desse 33º domingo nos ilumine e, ao mesmo tempo, a mensagem do Santo Padre para o Dia Mundial dos Pobres nos ajude a viver ainda melhor essa nossa vocação de ir ao encontro das pessoas que necessitam em nosso dia a dia. Mas mais do que essa assistência necessária, de fazer crescer na fé, de promover, de dar passos para que cada vez mais vivamos num mundo mais justo, mais humano e mais fraterno. Participe da missa esse final de semana, procure vivenciar essas últimas semanas do ano litúrgico e caminhamos para que Cristo reine
em nossos corações. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.